igreja hoje e é muito nova. Eu sei que ninguém nunca ouviu isso. Malaquias 3:10. Ninguém nunca ouviu, não é verdade? Na hora da oferta, ler Malaquias 3:10 é coisa muito diferente. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não for abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Eu gosto dessa lição. Nós nos acostumamos tanto com essas palavras. Conhece essa palavra, pastor? Eu já ouvi tanto. Porém, cabe a nós, hoje, porque todo dia é dia de decisão, e cabe a nós hoje tomar essa decisão. Cabe a cada um de nós a decisão de trazer a casa do tesouro ou reter. Isso é individual. Isso é de cada um. Não espere que eu vou te contar uma história bonita que vai derramar no teu coração. É decisão. É decisão pessoal. Então, assim como a viúva que teve a ousadia de ouvir o profeta e entregar o bolo a ele, com a certeza de que era a sua última refeição, ela declara isso: é minha última refeição. Como essa mulher ousada, ela resolveu crer e tomar uma decisão. No nosso tempo, os ousados de hoje, no tempo de hoje, aquele que toma a decisão, more lá na tua casa, seja de frente ao teu espelho, seja você. Seja você. E o que dizer dessa mulher? Essa viúva de Serepta, a viúva que creu. 1 Reis 17, 10 a 15. Escuta bem essa história. Então Elias foi a Serepta. Ele foi até o portão da cidade e viu uma mulher ali, juntando lenha para o fogo. Ela era viúva. Elias disse a ela: você poderia me trazer um pequeno copo d'água para beber? Quando ela estava indo buscar a água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão, por favor. A mulher respondeu: prometo-te, diante do Senhor teu Deus, que não tenho nada além de um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite no outro jarro. Vim aqui para juntar alguns pedaços de lenha para acender o fogo e preparar a minha última refeição. Meu filho e eu comeremos e depois morreremos de fome. Elias disse à mulher: não se preocupe, vá para casa e cozinhe sua comida como você disse. Mas primeiro, faça um pedaço de pão com a farinha que você tem e traga para mim. Em seguida, cozinhe um pouco para você e seu filho. O Senhor, o Deus de Israel, diz: aquela jarra de farinha nunca ficará vazia. Aquela jarra nunca ficará vazia. E a jarra terá sempre azeite. Isso continuará até o dia que o Senhor mandar chuva para a terra. Então a mulher foi para casa e fez o que lhe disse para fazer. E Elias, a mulher e o filho tiveram comida suficiente por muito e muito tempo. A jarra da farinha e a jarra do azeite nunca ficaram vazias. Isso aconteceu exatamente como o Senhor disse através de Elias. Deus abre um caminho onde parecia não haver caminho. Ele faz isso. Abre um caminho onde a gente não vê caminho. Já vi isso acontecer várias vezes na minha casa, na minha vida, várias e várias vezes. Momento em que eu pensei que não tinha o suficiente, mas Deus colocou o seu muito com o pouco que eu já tinha. E sempre foi o suficiente. Sempre foi o suficiente. Vivemos sonhos de conquistas. Mas nós temos também, como em todo ambiente, aqueles que não creem. É relativo à fé de cada um. É você com a tua fé. Isso não é uma coisa manipulada. Sou eu com Deus. Tem pessoas que têm fé para uma oferta, mas nunca foi o dizimista, nunca
teve fé para ser dizimista. Nunca fez o que a palavra nos desafia. Faz prova de mim. Nunca fez. Porque é uma loucura. Deus está nos desafiando. Isso é uma loucura. E veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. A resposta do incrédulo. Houve um capitão que eu quero falar um pouquinho sobre ele, que é a resposta do incrédulo. 2 Reis 7, 1 e 2, que diz assim: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a esse tempo, algumas versões dizem, a essa hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus: Eis que, ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu se abrir, poderia-se fazer isso? Pode acontecer uma coisa dessa? E ele disse: Eis que verá os teus olhos, porém não comereis. O incrédulo pode até ver, participar da festa nunca. Pode até ver, mas ver a farinha se multiplicando, nunca. Nós decidimos a qual grupo nós queremos pertencer. Precisamos decidir, se preparar e trazer a tua oferta. Você é convidado na manhã de hoje a trazer a tua oferta. Pai, em nome de Jesus, prospera a tua igreja. Prospera aquele que crê, mesmo que ainda não esteja vendo tudo o que deseja, mas ele crê, Senhor, no teu coração, que vai ver as janelas dos céus abertas sobre a tua vida. A prosperidade será a herança dele para seus filhos. A sua fé será a herança. O mover de Deus no meio do impossível. Amplie os sonhos, amplie as realizações nesse tempo. Traz de volta, meu Pai, a alegria que somente o fiel desfruta. Dá-nos a ousadia da viúva, para que possamos viver o que ela viveu. Das jarras de azeite, das jarras de farinha, no nosso tempo. E ver, Senhor, que nunca se acabou. Que venhamos viver o milagre desses dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode dar um amém aí? Amém. Amém? Vocês estão felizes? Estão dormindo? Como é que está o negócio? Glória a Deus. Dá um amém aí, gente. Só para mim ficar sozinho. Ai, tem gente na casa. Tem gente na casa? Aleluia. Amém. Amém. Queridos, com muita alegria hoje nós vamos ter alianças de pessoas que estão chegando, se aliançando ao nosso ministério. Então, com muita alegria hoje eu quero que você aplaude ao Senhor pela vida da Suzana, em nome de Jesus. Fica aqui receber, fica aqui, em nome de Jesus. Ouça a foto. Aleluia. Do teu esposo, o seu 50%, o Célio Lima Alves, seja bem-vindo. Aleluia. Quero convidar também a Sandra, em nome de Jesus. Seja bem-vinda à casa do Pai, filha. E seu esposo, 50%, Josimar. Sua amada. Pastor, o que é isso, aliança? Eles estão entrando debaixo da cobertura dessa igreja. Amém? Vem cá, pastor. Senhora, pela vida deles. Senhor, Pai, eu declaro que a partir de hoje, Deus, as nossas orações, o nosso clamor, Pai, pela vida deles, como cobertura sobre a vida deles, Pai. Essa igreja vai guardá-los, vai ajudá-los, ó Pai, em toda a caminhada, ó Pai, diante da Tua palavra, toda a caminhada
caminhada, ó Pai, o Evangelho, ó Pai, e que eles possam, Pai, ser usados em nome de Jesus, aonde quer que eles forem, Pai, que seja em boca de Deus, para levar a Tua palavra, Pai, e que a Tua bênção esteja sobre ele, hoje e sempre, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Vira para cá, eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Aleluia. Nós chegamos, nós plantamos. Muitas das vezes, a maioria das vezes sem dinheiro. Mas com a unção que Deus nos deu, nós temos conquistado a terra. Conquiste a terra. Não sozinho. Cubra na conquista da terra. Conquiste a terra com sabedoria e com unção. Em nome de Jesus. Não é mais a terra dos outros, é a nossa terra. Em nome de Jesus. Rompa todo o limite. Que não haja tampa sobre a vida de vocês. Mas em nome de Jesus, rompa, sonhe e vão. Em nome de Jesus, que toda tampa caia por terra agora. Em nome de Jesus, viva o novo, prosperem, viva o novo, conquistem a terra. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a minha casa, o meu coração. Meu Deus, é para dizer, não é mais uma igreja. Nós aqui tratamos como família. Sei que é difícil conceber isso, mas é família. O líder do ministério trata como família. É família Projeto Vida. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Ficou alguma coisa para mim? O apóstolo pregou. Quer dizer, o apóstolo pregou. 7 minutos, mas pregou. Já foi a palavra que, vamos dizer hoje, vou falar no outro termo, palavra imensa, não vou falar aquele outro. Mas, aí a pastora vem tirar a oferta, já dá outra palavra. Então, essa pastora não te dá uma palavra. Sabe? Vai. Amém. É pastora, né? Está justificado, né? Amém. Mas hoje eu quero, como essa igreja, a gente tem um princípio, é todo o ministério da palavra, fundada na palavra, a palavra que fala, é a palavra, não é o nosso eu, não é o achismo, sim a palavra, que a palavra diz, não tem contestação. Então hoje, mais uma vez, o apóstolo falou, a pastora falou, nós vamos avançar na palavra. Fala o que a palavra tem, o que a palavra pode falar. Pode liberar, irmão, o tema de hoje. Amém. Acreditar e obedecer. Acreditar e obedecer é um tema. Aí, no fundo, você vai ver que obedecer faz toda a diferença. Mas no início de tudo, você tem que acreditar. Porque a base dessa palavra que eu trouxe hoje é o seguinte: você tem promessas. Todos temos promessas. Amém. Na palavra, ou alguém que falou com você tem promessa. Mas você acredita? Até que ponto você acredita? Você lê a palavra como um livro qualquer? Tem promessa lá. Você acredita? Então vamos ver aqui. Juízes 6,16. Para começar. Uma promessa para o homem. Mas o Senhor afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. Promessa bonita. Um só homem para vencer todo um povo. Vocês sabem de quem eu estou falando? Gideão. O pessoal que é mais antigo de igreja sabe que é Gideão. Vou fazer um breve relato da história de Gideão, para vocês, quando a gente continuar na palavra, para vocês entenderem, para quem está meio perdido aí. Gideão foi levantado pelo Senhor. Você vai ver isso lá em Juízes 6, no 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. A primeira vez que o Senhor teve contato com ele, virou e falou: homem valente. Aí só para você ter um
contexto é o seguinte: ele era de uma tribo que era a última em Israel, de uma casa que era a última, e dentro dessa casa de famílias, ele era a última família. Então era o menorzinho. E ele ainda era o menor. Era o menor. Era, vamos dizer assim, o filho caçula, vamos dizer assim, o menor. Como Davi, que não tinha muita importância. Mas é com esse homem que Deus falou. Deus deu uma promessa para ele. E aí ele desperta, aí começa a pedir provas ao Senhor, para ver se realmente era com ele, se o Senhor era com ele. Aí o Senhor vai e fala com ele assim: ó, você vai lá, vai pegar um bezerro do seu pai e vai matá-lo em sacrifício a mim. Só que para queimar essa oferta de sacrifício a mim, você vai pegar o altar de Baal, que era de madeira, e vai queimar, para queimar o holocausto ao Senhor. E vai pegar também os postes ídolos de Aserá, que era uma deusa adorada por muitos povos, e vai queimá-lo também, em homenagem a mim, em sacrifício a mim. Só que Gideão falou assim: vou fazer tudo isso. Ele acreditou que ele era um homem valente. Só que aí veio o medo. Ele falou assim: vou fazer isso tudo? Mas quem sou eu para fazer isso tudo? Eu vou contra a casa do meu pai, eu vou contra o povo. Como é que vai ser? Porque esses postes ídolos e Baal estavam lá no meio de Israel. Então Deus, para provar que era Deus, para fazer o sacrifício que destruísse todo aquele altar de deuses estranhos, que é o único Deus, que era só o Senhor. Então Deus pede isso a Gideão. O Senhor ainda estava falando com Gideão, pois ele havia falado que ele era poderoso guerreiro. Aí, mas ele com esse medo, o que ele faz? Vai ver lá no versículo 6, 27. Gideão escolheu 10 homens entre seus empregados e fez exatamente o que o Eterno tinha ordenado, que era destruir os altares. Mas por causa dos seus familiares e vizinhos, o que aconteceu com ele? Teve medo. Que ele está enfrentando o pai e os vizinhos, destruindo altares que foi levantado pelo povo indevidamente. Aí então ele teve medo. Aí primeiro fez sacrifício em público. Então ele fez o quê? Ele fez à noite. Aí já começa uma obediência. Você tem medo de acreditar numa promessa, que você tem que avançar em alguma área da sua vida. Mas Deus prometeu. Então, mesmo com medo, ele deu o jeito dele. Não fez de dia, mas fez à noite. Não deixou de fazer. Houve obediência. Concorda? Houve obediência. Ele fez. Fez à noite, mas fez. Ele mesmo com medo derruba os postes ídolos. À noite tinha medo da sua família, dos homens da cidade. Mesmo com medo obedeceu. Aí devido a esse fato, ele ganhou um apelido. Começou a ser chamado de Jerubbaal. Jerubbaal, que destruiu o altar de Baal. Então, isso daí já muda o nome, não tanto forte como lá Jacó, que mudou para Israel, mas mudou. O homem que enfrentou todo um povo, uma nação, ele ganhou um apelido, destrói o altar de Baal, chamado Jerubbaal. Então ele mudou, ele conquistou, ele mudou o que ele acreditou, que Deus falou com ele, ele começou a acreditar e obedecer. Aí o pai dele, quando os homens da cidade foram continuando a história, vocês podem ler em casa, mas muito, então eu vou ler aqui, vai ser muita coisa. É o capítulo 6 todo. Mas o pai dele defendeu ele. Que os homens foram lá reclamar: Gideão que derrubou o altar, queimou tudo. Aí o pai dele falou assim: que Baal discute com ele, pois ele derrubou o seu altar. Mas para poder crer que o Senhor iria livrar Israel do intermédio dele, ele prometeu. Ele parte para uma prova palpável. Sabe que ele fez tudo aquilo? O pai dele defendeu ele quando o pessoal começou a acusá-lo. Mas aí Deus queria mais. Queria que livrasse as nações, a nação de Israel, dos medianitas. Os medianitas eram o povo, para contextualizar também, para vocês entenderem, que vinha que toda vez
que Israel plantava, os medianitas vinham como gafanhotos e roubassem toda a colheita. As pessoas trabalhavam o ano inteiro. O ano inteiro. Aí chega no final do ano, você juntou um dinheiro para você passear, ou comprar uma casa, o que for. E viu outra pessoa e roubar todo o seu dinheiro, todas as suas economias. Esse devorador, imagina só. Aquele tempo lá era colheita. Mas hoje, você trabalha, suor do seu rosto ali, de sol a sol, e chega no final do ano e você não tem nada. Vem outro povo, vem o devorador e te rouba. Então, Deus botou como homem valente o guerreiro dele, Gideão, para mudar essa ótica, para mudar isso. Então, ele teve medo, mas acreditou. Mas o que a gente faz quando o Senhor deu uma promessa para você e você fica com medo? Quando você acredita, mas não tem medo, você avança ou não? É de cada um isso, igual a pastora falou de dizimar, ofertar. Você avança ou não? Você vai até que ponto? Aí sabe o que a gente faz? O que Gideão fez também aqui no 38, no 39, no 40, eu não vou ficar muita coisa. Mas olha só, o que ele fez? Ele pegou uma prova que eu acho que todo mundo deve ter ouvido isso. Pegou uma lã, botou lá e falou assim, ó, eu quero que tudo em volta seja molhado, mas a lã fique seca. Para provar que eu sou o Senhor valente que vai libertar Israel mesmo. Aí, no outro dia, levantou, estava tudo molhado, a lã sequinha. Mas aí ele fez igual eu e você, muitas vezes. Será que é mesmo? Vou fazer o seguinte, Senhor, não é por nada não, mas amanhã eu vou fazer o contrário. Eu quero só a lã molhada, o quintal todo seco. Você faz isso ou não faz às vezes com Deus? Deus fala assim, vai lá, faz, fala. Aí você fala, será que é mesmo? Será que eu devo ir? Gideão pediu 2 provas. Aí Deus fez. Porque é um gesto humano. Isso é humano, gente. Ter medo, duvidar, às vezes acreditar, é humano. Você fica meio na dúvida, mas só vence aquele que acredita e obedece. Aguardando isso. É um gesto humano duvidar. Muitas vezes precisamos de algo palpável, só acreditamos vendo. Eu até frisei aqui, só acreditamos vendo. Aí você fica ali automático. Não, eu vejo. Aconteceu na vida de fulano, aconteceu na vida de ciclano, mas na minha vida vai ser assim também? Outra coisa que eu aprendi. Deus não faz um milagre igual para cada um, igualzinho. Não. É seu, é sua fé, é o seu quantidade que você busca, a sua busca. Deus age diferente com cada um. E não tem como você falar assim, eu quero desse jeito, eu quero daquela forma. Não. Deus vai fazer do jeito dele. Aí, foi mais além. Gideão continua e fala que ficou com coragem, viu que Deus molhou a lã, secou a lã. E o que ele faz? Vou reunir o povo, faz a convocação e reúne o povo. Aí reúne 32 homens, 32 mil homens. Então a ideia mediamente era 100 e tal. Eu guardei o número, 180. Bom de Bíblia. 180. Ele reuniu 32 mil, mas estava com coragem de ir. Aí Deus olhou para aquele povo e falou assim, vamos fazer o seguinte, tem gente com medo aí. Então por que você caminha também é importante isso. Deus falou com ele, tem gente com medo. Então por que você está caminhando que de vez de incentivar, te levar à frente, gera medo de você? É hora de fazer uma reflexão. Aí de 32 mil, Deus tira 22 mil. Então eles estavam com medo ainda, estavam vacilando, não estavam acreditando na promessa do Senhor na vida de Gideão. Tirou 22 mil, ficou 10 mil. Aí Gideão falou, tá beleza. 10 mil já dá, né? Dá para ir. Ele se sentiu confortável. Mas aí o Senhor, que é Deus, Senhor Todo-Poderoso, falou o quê? Não. Porque se fosse 10 mil, do jeito que você está se sentindo, é na tua força e não na minha força. A bandeira era o Senhor, como o apóstolo falou, e não ele, não esses 10 mil. Aí ele tira
9.700, só fica 300. Mas já ouviram os 300 valentes? Só fica 300. Aí com 300 para conhecer 180 mil, você acha o quê? Só Deus. Prova que Ele é Deus. E a promessa que Ele fez, que ia ser valente, que ia ser vitorioso, ia acontecer. Porque não tem como o raciocínio humano acompanhar isso. 300 para vencer 180 mil. Aí está a diferença. E mesmo com medo, Gideão vai. Mas você pensa assim, quando tirou todo esse povo, Gideão ainda falou assim, epa, agora voltou o medo. Vamos ver lá, Juízes 7, 10 e 11. Voltou o medo. Mas Deus é Deus. E Deus fala assim, se contudo tens medo, vê que estava com medo, de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo cura ou curado, e escuta o que dizem, então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então os leões e seus ajudantes cura desceram até bem próximo aos portos avançados do acampamento inimigo. Detalhe, 10 João, volta 10 para mim. Se contudo tem medo de atacá-los, desce ao acampamento com o teu servo cura. Eu fiquei pensando, por que Deus botou o nome de uma pessoa ali? Servo dele. Certamente porque não tinha medo. Então com quem que você anda? Que te incentiva, que muda a sua vida, que te leva a algum lugar. Ele estava com medo, ele foi lá para ver o que os medianitas estavam passando. Como é que seria? E mandou uma pessoa específica. Não foi por acaso. Na Bíblia, nada, cada palavra, cada nome é por acaso. Se ele mandou cura, é porque é algo valente que ia mudar a vida dele. E foi com ele. Aí chegou lá, então o Gideão obedeceu, foi ao acampamento. Quer dizer, mesmo com medo, que ele podia ser descoberto, estava como espião. Ele foi, obedeceu. E Gideão se aproximou no exato momento que o cara estava contando um sonho, o medianita contando um sonho para o outro. Onde é o sonho aqui? No 7, 15, 13 a 15. Gideão se aproximou no exato momento em que o homem contava o seu sonho, que tivera ao companheiro dizendo, eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do acampamento, veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou do avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente esclareceu, esse sonho não pode ser outro significado, senão a espada de Gideão. Glória a Deus. Filho de Joás, o israelita. Olha só. Ele já tinha nome do inimigo, já era conhecido do inimigo. Aleluia. Sabia até que era o pai dele, filho de Joás. Então não era qualquer um. Ele se achava o menor na casa dele, a menor tribo, a menor família. Mas não era. Porque o inimigo já sabe quando você se levanta e quando está servindo ao Senhor dos Exércitos. Ele sabe o seu nome. Ele sabe tudo sobre você. Como o Senhor sabe, confia e acredita em você, o inimigo também. Está aqui, filho de Joás, o israelita. Isto pode te dizer que Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. É o sonho que passou para ele. Assim Gideão ouviu a narração do sonho e sua interpretação. Ajoelhou e glorificou a Deus. Em seguida retornou ao acampamento de Israel e bradou. Aí falou, vitória. Levantai-vos porque o Senhor entregou todo o arraial dos medianitas em nossa mão. Então ele fez prova 1, 2, 3 vezes. E quando ele estava duvidando ainda, o Senhor teve medo, o Senhor botou um valente perto dele, mandou ir lá no acampamento. O que eles falam de você? Como que eles te veem? Como o teu inimigo te vê? Você que às vezes se vê como não ser capaz daquilo que Deus tem nas suas promessas para você. Você duvida. Mas, em nome de Jesus, vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Agora, antes de continuar aqui, me veio uma passagem que, quando eu saí, eu morava numa cidade menorzinha, chamada Barra, que era interior do Rio. E quando eu fui para a Volta Redonda, eu tinha assim, eu estava com uma condição estável,
casa própria, e eu ia para uma outra cidade, pagar aluguel, e eu tinha que fazer um curso no Rio, e eu tinha meu salário tinha diminuído muito, e eu estava naquela dúvida de ir ou não ir, só que eu tinha uma promessa para ir. E eu estava lendo, buscando na palavra, e tinha uma promessa, e eu falei assim, vou ou não vou? Eu fiquei igual o Gideão, vou ou não vou, e vou mudar de igreja, vou mudar de cidade, vou mudar a vida toda, mudou tudo. Igual quando eu vim para Portugal, mudou tudo, né? Mudou tudo. Mas aí, eu fiz igual o Gideão, porque eu falei, um pastor me ligou, pastora, não lembro. Eu sei que os dois foram, foi a Rose e o pastor Carlão. Oi? Foi ela que ligou. Vai ter uma vigília e tal, no monte. Aí quem é do Reteté gosta de monte aí, de vigília. Aí eu, vou lá, vamos pro monte. Só que eu fui pro monte, eu no meu íntimo estava falando assim, a promessa que eu tenho de ir, é para me ir ou não é para ir? É para me deixar, mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de casa, enfim, não dá toda a vida. As crianças também, na época as crianças não tinha Gabriel. Mas enfim, mudaria tudo, como mudou. Eu cheguei e fui para aquela vigília. Aí, estou orando, a gente está rolando lá no monte. Aí o Senhor começou a falar, começou a bradar. Mas curto e grosso. Se você não falou assim, primeiro ele falou assim, eu estou vendo a Denise em cima do caminhão de mudança, toda alegre, festejando, indo para outra cidade. Se você não quiser, é problema seu. É por sua conta e risco que você não quer tomar essa decisão. Falou só isso e nós quatro foi embora. Continuou a pedir. Só falou assim, se você quiser ir, tá. Se você não quiser ir, é problema seu. Até aí eu fui contigo. E a direção é para ir. O que eu ia falar? Não ficou dúvida. Mas eu pedi uma confirmação. Não foi palpável, igual os Deão de botar lã e tal, até mesmo eu estava olhando esses três de Deão. Mas ele falou na palavra. Eu já tinha ouvido na palavra, dias atrás de dia, lendo a palavra, Deus falando. Mas eu quis ouvir Deus falando, através do nome de Deus. E ele falou. Só tem que ele me chamou assim, né? Se você não for, o problema é seu. Você aguenta as consequências. Mas eu fui. Mas vamos continuar aqui. Me veio à mente agora. Então ele passou a acreditar sem duvidar da sua promessa. Muitas vezes Deus fala, como demoramos e mais demoramos a acreditar. Fala e você fica, será que é mesmo? Será que vai dar? Que as promessas são para todos aqueles que creem. O princípio é crer. E devemos obedecer. O segredo da vitória de Deus, o que foi? Foi obediência. Ele creu, teve medo, mas obedeceu. Cada passo ele obedeceu. Cada passo. Então o segredo da vitória dele foi obediência. Eu separei uma frase aqui que, sem entender como é que funciona a promessa na sua vida. Quando você recebe uma promessa, a condição para que ela se cumpra é obedecer a palavra. E a palavra de Deus. E caminhar debaixo dos princípios estabelecidos por Ele. Que princípios, a gente aprende todo dia, são negociáveis. Mas fulano fez, foi só um pouquinho, foi só um jeitinho. Não existe. Quebrou o princípio, vai ter consequências. Então tem que obedecer. Pois a obediência respalda o cumprimento da promessa. Você pode reivindicá-las, pois são destinadas à sua vida. Então, o que respalda a promessa na sua vida de acontecer é a obediência. E você pode reivindicar. Se você é obediente, você pode reivindicar. Saindo desse texto aqui um pouquinho, me veio Josias. Vai morrer, põe sua casa em ordem. O que ele fez? Ele foi para a parede, orou. O profeta Isaías foi lá e falou: tem mais 15 anos de vida. Porque ele obedecia a palavra. Ele obedecia a palavra. Então ele tem, vamos dizer, saldo para reivindicar. Tem crédito. Então pense nisso. Se você chega diante de Deus e clama por alguma coisa, não é que você vai, foi pecado. Não. Obedeça a palavra. Você não vai chegar nem estar em pecado. Se você obedece a palavra, dia a dia você anda por princípios, você pode reivindicar as promessas que Deus tem para a sua vida.
em contrapartida, vamos para o outro homem agora, que recebeu promessa também. Um homem ungido pelo Senhor, chamado Saul, que recebe a promessa lá em 1 Samuel 10:1. 1 Samuel 10:1. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? A promessa dele: te ungiu para ser príncipe sobre a tua herança. A herança dele, Israel. O profeta Samuel profetiza que tudo que iria acontecer a fim de Saul acredite. Depois dessa sequência, depois que ele fala que ele vai ser príncipe e futuramente rei sobre Israel, ele vai nos versículos 10, no versículo 10, de 2 a 8, ele vai falando que o Saul ia profetizar, que Saul ia fazer isso, que Saul ia fazer aquilo. Ele vai dando, antes de acontecer, ele dá toda uma narrativa que vai passar com Saul, para Saul acreditar. Para Saul acreditar. E ele acredita. E ele acredita. Saul vai e acredita. Assim como esses sinais, aí ele fala assim, no 7, assim como esses sinais que sucederam, age pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Aí no 8, ide todavia na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer o holocausto, sacrifício de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias, até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Então já deu uma direção de tudo que Saul tinha que fazer e dá também um norte como fazer, e o dia, 7 dias. Então está bem específico. Mas o medo e a pressão veio sobre Saul. Sabe por causa de quê? O exército inimigo estava cercando Saul, já dos filisteus. E ele não via saída. E passou os 7 dias que Samuel falou. E ele continuou com medo. Ele não acreditou tanto não. Ele acreditou na palavra até aquele ponto, mas quando chegou ali, ele foi e começou a ter medo. Até aí tudo bem, Gideão teve medo também, né? Quer que no 8, Saul vai falar, 13:8. Então Saul esperou os 7 dias, conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Já começou ruim. O exército saiu, o medo aumentou. O medo aumentou. Isso acontece na nossa vida também. Você está esperando alguma coisa e não acontece no momento, na hora que ela vai acontecer, você tem uma promessa. Aí você começa, vai vencer. Vai vencer, como é que eu faço? Como é que eu faço? Começa a dar um jeitinho. Então, barrado isso daí. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto, e oferta de paz e comunhão. Ele mesmo ofereceu o holocausto. Foi isso que Samuel falou? Não foi. Assim que terminou de oferecer, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixaram, pois essa tinha corrido, e debandaram, e de outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido. Não foi isso? Ele mandou esperar 7 dias, e ele chegou no 7º dia. Não interessa se chegou de manhã, de tarde, de noite. Ele chegou no 7º dia. A promessa, a palavra do profeta foi cumprida. Só que ele queria que chegasse de manhã cedo. Pensa bem, na sua vida vai ser assim também? Eu quero dinheiro no banco, eu quero aquela doença curada. De manhã cedo. Se Deus fizer à tarde, fizer à noite. Saul queria de manhã cedo. Samuel chegou no 7º dia. Mas ele não esperou. Desobedeceu. Aí Samuel fala com ele aqui: nem sequer me
buscar. Saul refletiu: agora os filisteus vão cair sobre mim, em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor para alcançar a sua ajuda. Assim, levado pela necessidade, ofereci holocausto. Ao que replicou Samuel: agiste como insensato. Está no 13. Tu não obedeceste a ordem do Senhor teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre em Israel. Então a promessa dele que ele seria rei sobre Israel, e ele não desobedeceu, não teve coragem, não é só coragem, não teve obediência para fazer tudo que Deus mandou. Cada um detalhe. Olha, o profeta chegou naquele dia, que ele se antecipou e fez o holocausto, né, ao Senhor. Mas o que eu vi nesses versículos aí, no 14, ele fala assim: mas agora teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu outro homem, segundo o seu coração, e designou líderes do seu povo. Portanto, tu não observes que o Senhor te havia, não observou que o Senhor tinha determinado. Nesse momento, Saul tirou a herança de Jonas de toda a sua geração. Esse erro, essa desobediência dele, ele não perdeu o reinado ali, ele continuou sendo rei, mas ele perdeu a promessa para a geração dele, uma desobediência. Então, quando eu não acredito numa promessa, ou acredito, tenho medo, mas desobedeço, aquela geração, sua geração, pode ser toda mudada. Não é só você que está perdendo. Porque Saul naquele momento não perdeu o reinado, mas o Senhor falou: portanto não observaste o Senhor escolheu um homem segundo seu coração, está no início, mas agora o teu reino não subsistirá, quer dizer, não se prolongará, não passar para ele, não vai passar para os filhos dele, já estava decretado ali. Isso foi a primeira desobediência de Saul, mas Deus é Deus. A promessa de governo era para toda a geração de Saul. Sua desobediência teve consequência, não só para ele, mas para toda a sua geração. É a primeira desobediência. Aí, triste, novamente Samuel lembra Saul da promessa. Aí Samuel, Deus, né, usando Samuel, lembrou de novo da promessa. E uma ordem direta do Senhor. 1 Samuel 15, de 1 a 3. Esse eu vou ler todo. Primeiro, Samuel exortou Saul dizendo: foi a mim que o Senhor enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno, assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas, pelo qual pelo mal que fizeram Israel atacando quando saiu do Egito. Lembra o que o apóstolo falou ali? Amaleque, que atacou o povo de Israel quando estavam vindo do Egito. Eles atacaram lá atrás. O Senhor não tinha esquecido ainda que o mal que os amalequitas tinha feito contra o povo dele. Então ele levantou Saul para vingar os amalequitas quando saiu do Egito. Assim diz o Senhor, o próprio Senhor falando, através de Samuel, dos exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram Israel atacando quando saiu do Egito. Vai, pois, agora, olha só, é o terceiro, contra Amaleque, condena-o ao anatema, consagrando ao Senhor para destruição. A vida do rei ceifada, consagrada ao Senhor para destruição. De tudo quanto houver na terra em que habita, não tenhas piedade dele e do seu povo. Mata homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, camelo, jumento. Joga uma bomba atômica lá. Não tem negociação? Uma ordem direta do Senhor? Aí tu fala assim: criança, a ordem era essa. Igual o profeta falou comigo, curto e grosso, ó, vai, se você não for com sua conta, o problema é seu. Rei, vai e faz. Aí Saul começa novamente a fazer do seu jeitinho. Desobediência, a segunda desobediência, capturando o rei dos amalequitas vivo. Mandou capturar vivo? Capturou o rei vivo. Não mata os animais. O Senhor fala a Samuel. Aí
né? O homem que é ligado com o Senhor. O Senhor já fala com Samuel assim, que lamentava ter colocado Saul como rei. Aí, filho, um abraço. Acabou. Lá atrás, antes do profeta chegar, Deus já tinha falado com ele, lamento ter colocado Saul como rei. De madrugada, falou isso com ele lá no 15:12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, amigo. Falou isso no 12, mas aí depois que o Senhor lamentou, no 12, Samuel sai para encontro de Saul. Mas olha só o que Saul está fazendo. Os soldados falam para Samuel no 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo. Olha só o que ele fez no Carmelo, gente. Onde construiu um monumento à sua própria honra. Deus mandou fazer isso. A sua própria honra. E depois partiu para longe e desceu a julgar. Desobedeceu totalmente. Totalmente. Quando botou ele rei, era contigo e tal, e promessa que ele ia vencer, que ia fazer, ia acontecer. Aí ele vai para o Carmelo e faz sacrifício à sua própria honra. Sua própria honra. Já por aí, já foi embora. Por isso que o Senhor tinha falado, lamentável. Saul já estava se achando. Fez um monumento à sua própria honra depois de encontrar Samuel. O homem diz que, aí ele fala pior. Aí depois ele fala assim, ele encontra Samuel e fala assim: seguir as instruções do Senhor. Mentira descarada. E falar mentira para o homem de Deus. Pensa bem, olha o peso disso. É para falar com o próprio Deus. Você falava com Samuel como se você falando com Deus. E ele descaradamente fala: seguir as instruções do Senhor. Mas Samuel questiona: mas que barulho de ovelha, de animal que está aí? Que barulho que eu estou ouvindo? Aí Saul, mais uma vez, faz igual Eva. A culpa é dos soldados. Então, pense bem. Você recebe uma promessa. Você acredita na promessa. Você tem medo da promessa. Tem medo de que a promessa. Não é que você tem medo da promessa. As circunstâncias que vêm até você geram medo, mas você obedece. Aí você, com Saul, de toda a promessa, teve medo, depois que o exército abandonou ele. Aí ele dá um jeitinho dele, faz sacrifício a ele mesmo. E depois, quando o profeta vem, ele mente para o profeta, mente para o próprio Deus, mente para o profeta e começa a enrolar mais as circunstâncias. Você não ama disso. Mas às vezes na nossa vida a gente faz isso também. Dá um jeitinho, mente e fala assim: tudo bem. Não está tudo bem. Aí ele fala assim: por que a promessa não se cumpriu na minha vida? Por que eu não consegui vencer ainda? Desobediência. Aí, vamos ver, igual eu falei de ela, põe a culpa nos soldados. Só que tem que ele fala assim para Samuel: o soldado trouxeram o rei vivo, o soldado sai desses animais para fazer o holocausto, sacrifício santinho. Os melhores animais é sacrifício ao Senhor. Só que não foi isso. Era soldado, ele era rei, tinha um soldado. Como é que ele vai botar a culpa no soldado? Mesmo que fosse, se ele desse a ordem era uma: vai, mata todo mundo e acabou, traz nada. Saul ficou quieto. Ou melhor, a Bíblia não relata, ele pode ter dado ordem de trazer vivo. Enfim, ele era rei, ele mandava. O que ele falasse seria obedecido. Os soldados não iam contradizer. Agora ele quis dar um jeitinho e botar a culpa no soldado. Tipo Eva: quem mandou comer? Foi ela. O Adão falou que foi ela, e ela falou que foi a cobra, enfim. Para de dar esse jeitinho de botar a desculpa nos outros. Cumpre, obedeça. E quando desobedecendo, cria uma mentira, e ainda cria uma mentira e põe a culpa em outro. A culpa é sua, e toma posse dela. Então, ele teria que ter obedecido. Saul tenta justificar, mas Samuel é direto. Olha só, aí agora
aquele versículo que todo mundo fala aí. Todo mundo conhece um pouquinho. O 15, 22 e 23. Samuel fala com Saul. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor de holocausto, de sacrifício, que a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor que o sacrifício. A submissão do coração, mais do que a gordura dos carneiros. É a obediência total. Não tem um meio termo. Ou você obedece ou não obedece. Não tem só obediência só metade, não. A obediência total. Porquanto, olha o 23. A rebeldia, desobediência, rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. Pastor, eu pegou feitiçaria aqui na quarta-feira. E a arrogância como o mal da idolatria. Sacrifício a mim mesmo, né? Vez lá, arrogante é como a idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei do seu povo. Aí, ele já tinha perdido a geração, agora perdeu o rei. Daí você imagina. E Saul vai mais além. Ele tenta se agarrar ao manto de Samuel e o manto rasga. Aí Samuel só fala com ele assim, e concluiu: eis que hoje o Senhor arrancou de ti o reinado de Israel e já entregou ao teu próximo, que é melhor que tu. Então, o motivo do fracasso de Saul foi a desobediência. Aí você, finalizando, Gideão teve medo. Teve. Todo mundo concorda que ele teve medo. Demorou a acreditar, mas obedeceu. Saul acreditou, só no momento. Teve medo. No momento ele acreditou, depois teve medo. Mas desobedeceu 2 vezes. Enquanto o outro sempre obedeceu, ele desobedeceu 2 vezes. Mesmo que você tenha dúvida, peça discernimento, mas nunca desobedeça. Palavra. A desobediência é tudo. Você, não importa a circunstância, você tem uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Acredite. E que qualquer coisa que venha, não desobedeça. Não desobedeça. Porque princípios, como eu falei lá em cima, são irrevogáveis. Agora eu quero orar sobre a sua vida. De pé para receber uma oração. Amém. Ora ao Senhor, que a circunstância nunca nos leve a desobedecer. Que cada dia possamos crer em suas promessas. Amém? Cada dia, cada momento, possamos crer nas promessas do Senhor para a sua vida. Amém? O pastor falou sobre obedecer e desobedecer. E a gente só consegue obedecer quando nós estamos agarradas ao Senhor. Fora disso é perdição. Não tem como. Eu vou colocar um manto aqui agora. A gente usava ali na cruz. Para você vir e se agarrar e pedir misericórdia. Quando ele falou, o Senhor me deu isso quando ele falou, Saul segurou no manto e o manto se rasgou. Ali fechou. Qual foi a palavra? Acha essa palavra aí. Porque nós não vamos correr nem rasgar o manto, nós vamos nos agarrar ao Senhor. Porque nós queremos obedecer. 27. Então, põe para mim o 15, 27, vamos. Senhor, nós queremos obedecer. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia. A desobediência, Senhor, nos afasta de Ti. A desobediência desagrada ao Senhor. Mas a obediência nos leva à Tua presença. Faz-nos crescer, Pai. Mas debaixo da bênção, debaixo da obediência ao Senhor. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à orla do teu manto e rasgou. Nós vamos fazer o caminho contrário. Nós vamos nos agarrar. Porque se a gente estiver agarrado ali, quem tira você, Gabi? Quem tira você, Sim? Quem tira você? Quem tira
você não, se a gente estiver agarrado ao manto do Senhor. Enquanto o Gabriel e a Sara vai estar louvando ao Senhor, o manto vai estar aqui para você agarrar de verdade e pedir: Senhor, tem misericórdia, não deixa sair.